Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez, já estamos de volta e trazendo boas notícias. Muita atenção, hein? Hoje eu vou falar sobre dois temas. Primeiro, falar sobre a Caixa Econômica Federal, através do seu presidente, o Pedro Guimarães, acaba de dar uma boa notícia, né? Liberando aí uma bolada para quem trabalhou nessa data, nesse período. Vou falar que categoria é essa. Atenção, porque a grana é boa. E a outra situação é que o presidente Jair Messias Bolsonaro, com algumas incertezas sobre alguns projetos, sobre alguns programas, como fica essa definição do Auxílio Brasil permanente. O governo, para poder ter uma ajuda da população, precisa ajudá-la. Ou seja, o Auxílio Brasil, para se tornar permanente, R$ 400, é necessário, é fundamental que o Congresso aprove, especialmente os deputados. Aprove essa PEC 23 do jeito que foi aprovado no Senado. O Senado, essa PEC 23 ia ser reprovada. Não iria passar se não houvesse as mudanças. E, em comum acordo, tivemos 6, 7 mudanças, mas a principal foi vários parlamentares, vários senadores disseram: se mudar o texto, deixar o Auxílio Brasil permanente de R$ 400, votaremos a favor. E foi o que aconteceu. Foram 3 votações. A primeira da CCJ, da Comissão do Senado, aprovou. Depois tivemos 2 votações, primeiro e segundo turno, foi aprovado. PEC 23, R$ 400, muita gente comemorou, porque aparentemente era a casa mais difícil de conseguir aprovação, já que era uma casa independente. Seria mais fácil na Câmara. Só que parece que não. Tem vários parlamentares que sabem que se ajudar a aprovar essa PEC 23, irá dar carta branca, ou seja, irá ajudar aí a imagem do presidente Bolsonaro em uma possível reeleição. E aí parece que estão querendo boicotar. O que é que está acontecendo que a Câmara está demorando? Terça-feira, dia 14, teremos os debates, reuniões, segundo o presidente Arthur Lira, para tentar definir a situação dessa PEC 23, que é a PEC dos precatórios. Eu lembro, essa PEC foi fatiada, essa PEC foi promulgada e fatiada, e aí essa parte que falta definir é justamente o que vai confirmar, junto com uma fonte, de onde o dinheiro virá, para poder deixar os R$ 400 de forma permanente. Não deve haver mudança. Se houver mudança, pode comprometer os R$ 400 de forma permanente. Então, se houver mudança e aprovar com mudança, o que é que vai alterar? Tudo. Poderemos ter muitas mudanças. Ou seja, se a Câmara não aprovar do jeito que veio do Senado, esqueça permanente. Esqueça os R$ 400 permanente. É por isso que está essa luta. Nesse momento, para você sentir o que faz falta, com a PEC que foi fatiada, aprovada, o dinheiro não deu nem para pagar o retroativo e nem para colocar novos beneficiários, os 2,5 milhões de pessoas nesse mês de dezembro, porque foi via medida provisória. Se a PEC tivesse sido já aprovada, num todo, teríamos dinheiro para 2,5 milhões de novos beneficiários. Agora essas famílias estariam recebendo R$ 400 e o retroativo de novembro estaria saindo agora, estaria sendo pago agora. Só para você sentir como faz diferença uma lei. PEC 23. PEC, nessa indefinição, já prejudicou 2,5 milhões de pessoas. Dia 14, vamos ter mais debates. Alguns parlamentares dizem que dá para definir na próxima terça, já outros dizem que não, que está próximo do recesso e deve ficar só para o próximo ano. Então é algo que a gente deve estar com olhos abertos. Vamos acompanhar tudo isso, procurar saber quais são esses parlamentares que não querem. Lembro, no final de toda essa história, poderá ficar R$ 400 de forma permanente ou não. Tudo depende da Câmara. O Senado só conseguiu aprovar porque queria que ficasse R$ 400 permanente. Se não fosse isso, 33 dos 81 senadores não teriam votado a favor. Nem no Senado teria passado. E aí o governo seria obrigado a colocar o plano B. Vocês lembram do plano B? O plano B era a prorrogação do auxílio emergencial provisório. Teríamos dezembro, janeiro, talvez fevereiro. Até aqueles 25 milhões de pessoas que ficaram sem receber nada em novembro poderiam ter entrado também. Era o plano B. E aí eu pergunto, o governo ia arrumar dinheiro de onde? Entendeu? Então tem muita coisa mal explicada nisso e a gente tem que acompanhar essa votação da próxima terça-feira, dia 14. Tá? Então essa é a situação. Alex, fala sobre o gás. Deixa eu lembrar que a questão do gás,
Não saiu dia 10, deveria ter iniciado, 5,5 milhões de famílias para receber a metade do valor médio do gás. Infelizmente, por falta de dados atualizados das mulheres vítimas de violência doméstica, o governo resolveu segurar, ou seja, o Ministério da Cidadania resolveu segurar esse valor, iria começar dia 10, sexta-feira, com o final do início 1, ao pessoal, ao pessoal do BPC, benefício de prestação continuada, ao Auxílio Brasil, pessoal do Cade Único e também as mulheres vítimas de violência doméstica. Pelos dados estarem desatualizados, o Ministério da Cidadania não resolveu segurar o dinheiro, não liberou para ninguém. Depois o próprio Ministério falou que vai pagar ainda esse dezembro. A previsão, vamos torcer que saia daqui para o Natal. Alguns técnicos, comentaristas dizem que isso vai ficar só para o final do ano. Talvez dia 28, talvez 29, enfim. Bora acompanhar isso, tá? Essa é a situação do gás dos brasileiros. Só lembrar, retroativo só em janeiro, do que faltou em novembro. Zerar a fila de espera do Bolsa Família, 1,5 milhão e também os novos beneficiários, para completar 17 milhões de pessoas do Auxílio Brasil, talvez só em janeiro. Tudo isso está indefinido, não tem nada certo. Alex, o que se trata esse assunto sobre esses valores? É o seguinte, cerca de 24 bilhões de reais ainda podem ser sacados por quem trabalhou nas décadas entre 1971 e 1988. Os valores são referentes às cotas e ao abono salarial do PIS/PASEP. Atenção, hein? Para ter acesso é preciso se atentar ao prazo de saque em cada um dos casos. Isso porque as cotas do PIS/PASEP podem ser sacadas até maio de 2025, mas o prazo do abono termina quando? O prazo já encerrou. Dentro do montante total, cerca de 22 bilhões de reais são as cotas do extinto fundo PIS/PASEP, repassados ao FGTS, e 1,2 bilhão de reais é de recursos do abono salarial não sacados em outros anos, além de quase 448 milhões de reais de abono salarial do atual calendário. Ô Alex, isso quer dizer o quê? O que é cota do PIS? Deixa eu explicar. Muita gente confunde PIS/PASEP com cota do PIS. PIS/PASEP esse ano ficou para 2022. Teremos 2 pagamentos. O pagamento deve ser definido com um calendário que vai ser anunciado em janeiro do próximo ano, janeiro ou fevereiro, referente ao esse ano que não saiu o PIS/PASEP, e quando for em julho do próximo ano, teremos o outro calendário. Então, são 2 pagamentos que se referem a PIS/PASEP em 2022. O primeiro calendário deve sair de janeiro para fevereiro, e o segundo calendário só no segundo semestre, talvez julho. Bem, o que é cota do PIS? É o saldo acumulado na conta individual do trabalhador cadastrado no PIS, decorrente dos valores creditados pelo Fundo PIS/PASEP, nos exercícios financeiros de 71 a 72, 71, 72 até 88, 89, calculados de forma proporcional ao tempo de serviço registrado na conta e o salário anual desse trabalhador. Infelizmente, muitos morreram pela idade, por doenças, enfim. Mas os herdeiros também têm direito a resolver isso, tá? Bem, quem tem direito ao saque de cotas? Saque de cotas do PIS. Tem direito ao saque dessas cotas do PIS somente o trabalhador cadastrado como participante do Fundo PIS/PASEP até 4 de outubro de 1988 e que ainda não realizou o saque. Muita gente pergunta, Alex, o meu pai infelizmente faleceu. Eu tenho direito? Se você tiver os documentos, você vai na agência da Caixa para você tentar fazer o saque. Agora, é fundamental levar um documento, se tiver a carteira de profissional, melhor ainda, tá? Olha, como é que eu posso sacar o saldo dessas cotas aí do PIS? Bem, caso você tenha um cartão do cidadão e senha, o saque pode ser realizado no autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui para valores de até R$3 mil. O crédito de cotas do PIS pode ter sido realizado de forma automática se você possui conta corrente ou poupança individual e com saldo na Caixa. Sendo assim, basta movimentá-lo na respectiva conta, ou seja, o valor pode ter entrado já na sua conta, tá? Já se você não tiver nem conta na Caixa, nem cartão cidadão e senha, os saques devem ser feitos em uma agência da Caixa Econômica Federal. Agora é necessário a apresentação do documento oficial com foto, tá? Deixa eu tirar uma dúvida aqui que eu recebo sempre sobre o titular faleceu.
ele ou ela, sua mãe ou seu pai, ou, enfim. Como fica essa situação? No caso, eu sou herdeiro, Alex, é isso? Bem, herdeiro tem direito sim a sacar as cotas do PIS do trabalhador falecido. Então você deve fazer o seguinte: os beneficiários legais deverão comparecer a qualquer agência da Caixa, apresentando documentos como certidão de óbito, identidade pessoal e certidão de dependentes habilitados à pensão por morte expedida pelo próprio INSS. Alex, nesse caso, até quando eu posso fazer aí o saque das cotas do PIS/PASEP? Tem um prazo que eu posso resolver isso? O que eu recebo de dúvidas como essa são muitas. E aí a procura é muito grande, muita gente em dúvida, então preste atenção. Nessa situação, os valores de cotas serão tidos por abandonados só a partir do dia 1º de junho de 2025, quando passarão à propriedade da União, ou seja, vão aos cofres da União. Dessa forma, os valores das cotas do PIS estarão disponíveis para saque somente até o dia 31 de maio de 2025, porque a partir do dia 1º de junho de 2025 esses valores retornam aos cofres da União. Então é um prazo grande, mas que é necessário. Se você for herdeiro, talvez entrar na justiça se você chegar na Caixa e se não conseguir liberar. Então é uma corrida contra o tempo. Vale a pena, Alex? Vale. Você chega lá, de repente pode ter o quê? 5 mil, 6 mil, 3 mil reais? Vale a pena. No momento desse de crise, o que acontece se eu não sacar o saldo de cotas, Alex, nessa situação? Bem, o fundo PIS/PASEP será extinto e ocorrerá a migração do saldo para contas individuais vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, famoso FGTS. No entanto, os valores estarão disponíveis para saque apenas até o dia 31 de março, tá? Então, nessa situação, é fundamental você ir atrás disso, ok? Agora, existe uma situação parecida que é a questão do abono salarial. Muita gente tem dúvida que esse ano o governo adiou a data de pagamentos do PIS/PASEP. Como eu falei anteriormente, Alex, esse ano realmente não teve o pagamento, né? Não teve. Os pagamentos do PIS/PASEP desse ano era referente ao ano passado, 2020. O governo tinha uma escolha. Devido à forte pressão por parte de vários empresários do mercado varejista, já que a gente está ainda enfrentando essa pandemia, vários empresários começaram a cobrar do governo. Vocês lembram que o governo estava pagando o benefício emergencial? Era o bem 25%, 50%, 70%? E a empresa dava a diferença? Pois é, o ano passado pagou e esse ano tinha parado. E devido à forte pressão, voltou a pagar novamente. Mas não tinha dinheiro nem tanto. A ideia, sugerida pelo próprio ministro Paulo Guedes, foi: o que a gente tem de reserva nesse momento é o dinheiro do PIS/PASEP. E dá para fazer o pagamento? Dá. E o que eles fizeram? Adiaram a data. Usaram o dinheiro do PIS/PASEP desse ano para pagar o bem, que é o benefício emergencial, onde a empresa paga um pedaço e o governo completa com 25%, 50% e 70%. Completava, né? Usou o dinheiro. Agora, no próximo ano, o governo vai ter 2 calendários do PIS/PASEP. O primeiro calendário deve ser anunciado em janeiro e os pagamentos já devem ser iniciados no início do primeiro semestre, tá? Teremos o segundo calendário, que vai ser divulgado em julho, a previsão é no segundo semestre referente a esse ano. Então, PIS/PASEP 2020 vai ser pago a partir do primeiro semestre do próximo ano. E o PIS/PASEP desse ano, 2021, vai ser pago no segundo semestre em 2022. Ou seja, a previsão é que teremos 2 calendários de pagamentos PIS/PASEP. Para receber esse abono salarial, é o benefício constitucional de direito ao trabalhador que satisfaça os requisitos, então tem que estar cadastrado há pelo menos 5 anos de PIS, ter recebido da empresa, né, do empregador, pessoa jurídica, a remuneração média de até 2 salários mínimos no período trabalhado no ano base, ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias, também no ano base, constar na RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, que é pertinente ao ano base, isso é fundamental acontecer, tá? Alex, nesse caso, como é que eu faço para ter direito? Aí já é mais fácil. Bem, tratando-se do PIS, serve para trabalhador de empresa privada. Tratando-se do PASEP, funcionário público, tá? Então, você que tem direito ao PIS, você pode observar no aplicativo Caixa Trabalhador, no site da Caixa, www.caixa.gov.br/PIS,
também pelo telefone de atendimento da Caixa 0800 726-0207, tá? Isso é para quem é de empresa pública, aliás, de empresa privada. Para a empresa pública se trata do PASEP, que é para servidor público. Pelos telefones da Central de Atendimento do Banco do Brasil, que o número é 40 04 0001, capitais e regiões metropolitanas. E também 0800 para as demais cidades, 729-0001. Tá? Então, são as informações para você ter direito a isso, ok? Espero ter ajudado, tá, gente? Voltando aqui à questão do Auxílio Brasil, para ajudar a população, para ajudar quem está nessa situação, o auxílio tem que ser R$400 permanente. Há uma grande probabilidade disso acontecer. Se o presidente Bolsonaro, nesse ritmo de estar assinando projetos e mais projetos, se ele quiser a reeleição, tem que acontecer isso. Sem Auxílio Brasil permanente, tá difícil. Tá muito difícil. Lembro que esse ano a inflação, já chegamos aí a 2 dígitos. Frutas, verduras, combustíveis estão puxando a inflação e puxaram, inclusive, a inflação do mês de novembro, né? Foram os itens que mais subiram. Repito, frutas, verduras, produtos também ligados aí ao transporte, no caso como combustíveis e aplicativos, lideraram a alta da inflação de novembro. É uma coisa impressionante. Muita gente reclama que quando vai fazer as compras, um exemplo, leva R$500, seja de salário ou seja de benefício, R$500, quando chega no supermercado, compra 30 produtos. Aí no outro mês, leva os mesmos R$500, aí só compra 25, talvez 24 produtos. E assim vai. No outro mês, se for fazer as mesmas compras com R$500, o número de produtos vai cair para 19, talvez 20 produtos. Ou seja, o poder de compra do real está cada vez pior, está piorando. Resultado, seu salário não aumenta, o seu benefício não aumenta, e os produtos, os serviços, os combustíveis, efeito dominó, tudo sobe, e o seu salário está lá, e tudo subindo. Então nunca você vai acompanhar. É difícil. Isso se chama inflação. É triste, é lamentável. Se juntou com a pandemia, piorou foi tudo. Bom domingo a todos. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Não esqueça, terça-feira, dia 14, o futuro dessa PEC. É importante a gente estar acompanhando isso, tá, gente? A PEC 23, a PEC dos precatórios. Muitos parlamentares dizem que talvez não dê tempo de votar, os debates poderão acontecer, as reuniões, as análises, mas parlamentares dizem que só vai ficar para o próximo ano, depois do recesso. Outros dizem que vai dar tempo. Para confirmar o Auxílio Brasil de R$400 de forma permanente, é necessário isso, apontar também novas fontes. Uma das fontes seria aí a reforma do auxílio, a reforma do imposto de renda. É uma fonte para fazer com que o auxílio se torne permanente. Vamos aguardar, tá? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.